Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 23 do módulo 3, Resolução de Sistemas Lineares e do curso de Cálculo Numérico. E nessa aula então a gente vai começar a usar todo o arcabouço que a gente viu das duas últimas aulas para construir o método de Gauss-Jacobi em termos de código de Python, tá? E isso junto com um exemplo numérico. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, recomendo dar uma olhadinha, porque a gente vai usar alguns dos conceitos da aula passada e retrasada, tá? Então a ideia aqui, pessoal, é a seguinte. Primeiro, vamos começar com um exemplo numérico para a gente testar o código em cima desse exemplo numérico, tá? Então aqui o que a gente tem aqui é um sistema linear, tá certo? O que a gente pode fazer a partir desse sistema linear que está dado aqui, a partir dessas equações? Primeiro a gente vai escrever isso numa forma matricial, tá? Então isso aqui é o AX igual a B. Legal. Só que aí, veja o seguinte, a nossa matriz que a gente vai precisar para o método iterativo é uma matriz C, tá? Então como é que é o processo aqui? A gente pega e vai isolar o termo da diagonal principal, tá? E ao fazer isso, a gente vai colocar no segundo termo da equação as demais variáveis. Então, o que vai ficar aqui? Quando eu isolo esse termo, vai passar dividindo todo mundo nessa primeira equação por 10, e esse cara indo para o segundo termo da equação fica negativo. Então, fica menos 2 sobre 10, e aqui menos 1 sobre 10. Então, a ideia aqui é que a gente vai pegar esse termo da diagonal, vai dividir todo mundo que for para o outro lado da equação, e as demais variáveis, tá vendo? Vai ser o coeficiente da função A dividido pelo termo da diagonal. E o termo da diagonal mesmo não tem nenhuma contribuição na matriz C, tá? E aqui, ó, ficou menos 1, que é a contribuição do x, né, passando para o outro lado da equação, para o segundo termo, menos 1 sobre 5, dividido pelo termo da diagonal. A mesma coisa fica para a terceira equação. Estou dividindo aqui, na verdade, por 10, todo mundo por 10, tá? E ao dividir esse cara 2 por 10, fica menos 1/5, tá? E aqui menos 3 sobre 10. Tá? O vetor G nosso também, ele vai ficar como? Como eu vou dividir? Exatamente o vetor B, só que dividido pelo termo da diagonal, né? Que está dado ali, da diagonal principal. Tá? Como vetor de solução inicial, correspondendo à solução inicial x0, eu posso utilizar B1 sobre A1, B2 sobre A2, B3 sobre A3. Tá? Que é exatamente o valor de G. Isso aqui é o chute inicial da solução. É uma forma padrão aí que você pode utilizar para solução inicial. Eu não comentei com vocês, pessoal, mas um problema eventualmente seria o seguinte, que a gente viu lá no módulo 2. Poxa, mas será que se eu der uma solução inicial diferente dessa, pode não convergir? A gente garante que sob certas condições, e essas condições envolvem a matriz A, tá? Apenas, algumas propriedades da matriz A, eu posso garantir que para qualquer ponto inicial haverá convergência. Tá? Isso vai ficar mais para o finzinho. Tá? Mas a gente não vai fazer essa prova agora aqui. O importante para a gente, pessoal, é o seguinte. Isso aqui é um formato matricial para dizer que a gente tem uma fórmula iterativa, que a gente pode aplicar um método iterativo. Então, a partir de um x0, né, o vetor x0 que foi dado ali, eu posso calcular uma aproximação x1. Aí, a partir da aproximação x1, eu jogo para cá e calculo a aproximação x2 e assim por diante. Tá? Agora, eventualmente, é muito mais fácil na hora de desenhar um algoritmo, ao invés de usar essa versão matricial, né, eu poderia usar, não tem problema nenhum, mas eu poderia usar o equacionamento aqui, nos quais eu vejo quanto que vai dar o valor de cada elemento do nosso vetor xk, né, mais 1. Ou seja, o valor de x para a interação k mais 1. Tá certo? E com isso, pessoal, então, eu posso desenhar, isso aqui já foi dado na aula passada, eu não vou repetir, eu posso generalizar isso aqui para qualquer elemento i do nosso vetor. Tá? Uma parte interessante é que é sempre 1 sobre a e i, né, x de i, 1 sobre a e i, vezes b de i, menos a soma de todos os termos da matriz, né, a i j, vezes xj da késima iteração, tá? Excetuando-se aquele elemento que pertence à diagonal principal, ou seja, a e i. Então você vai multiplicar todos os valores de x da iteração atual pelos coeficientes da matriz,
a menos daquele componente. Você vai multiplicar e fazer a soma desses produtos, né? E depois vai subtrair de B, tá? Com isso, então, pessoal, eu tenho uma fórmula fechada para achar um determinado elemento e agora, então, a gente já pode desenvolver o nosso programa. Vou descartar aqui, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode, a partir dessa fórmula, chegar no nosso algoritmo em Python, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeira coisa importante, tá? Eu vou fornecer para vocês o exemplo numérico. Então, eu vou pegar essas informações e vou construir o exemplo numérico. Antes disso, eu vou botar a biblioteca Math, que a gente já vai utilizar, tá? Então, os meus dados vão ser... Isso vai estar tudo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tanto o PDF que eu estou mostrando aqui, quanto o Google Colab, o link para o Google Colab, o notebook com esse código vai estar na descrição do vídeo. Recomendo não, como é que se diz, tentar fazer, né? Não simplesmente copiar e colar. Então, conforme eu for explicando, agora é claro, depois que você já entendeu o que é para fazer, ou o que deve ser feito, e se tiver algum problema com o código, esse código está aí para ajudar vocês, tá? Muito bem, então veja o seguinte, pessoal. Primeiro eu já coloquei a minha matriz A. Vamos dar uma olhadinha como é que é a matriz A aqui, ó. 10, 2, 1, 10, 2, 1. 1, 5, 1, tá certo. 2, 3, 10. Pronto. Agora eu venho para cá, ó. Agora eu vou pegar o vetor B, ó, do sistema AX igual a B. Então, certo. Então com isso eu já tenho os dados para fazer meus testes, certo? Ok, então agora o que é o ponto, pessoal? Aqui o nosso problema vai ser resolvido muito facilmente usando uma função chamada Gauss-Jacobi, que você vai passar a matriz A, o vetor B, e ele te retorna o vetor X, e você imprime o conteúdo de X. Pronto, está resolvido o problema. Agora só falta fazer a função Gauss-Jacobi, está quase tudo pronto. Falta só fazer a função Gauss-Jacobi. Claro que é a parte que nos interessa e que não é tão simples assim. Mas embora não seja tão simples, também não é tão complicado, tá, pessoal? Eu vou dar um zoom menos aqui para a gente poder aproveitar melhor e ter uma visão mais global, tá, do código, porque agora ele está começando a ficar um pouco maior. Então, veja o seguinte, pessoal, uma coisa importante desse código é que você vai ter que construir a função e vai precisar de uma outra função, mas isso a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Então essa aqui vai ser a função Gauss-Jacobi, tá? Cujos parâmetros de entrada são A e B, e ele vai retornar X, tá? Mas não preocupa com isso agora. Então eu vou pegar N, que é a dimensão, o tamanho de B, do vetor B, tá? E vou ter então, pessoal, o seguinte, tem que tomar cuidado, porque eu vou supor inicialmente que ele tem solução. Essa variável só, ela indica se tem ou não solução, tá? O que você tem que tomar cuidado é uma coisa importante aqui que eu não comentei, mas eu vou comentar agora, que a gente já vai ver. Eu vou pegar a nossa solução inicial e vou copiar o vetor. Se eu fizesse só isso aqui, pessoal, se eu fizesse a solução inicial, x é só igual a b, tá errado. Tá errado. Por quê? Porque eu estou copiando a referência aos elementos de b. Então, qualquer alteração que eu fizer em x, na verdade, eu estou alterando b. Eu tenho que copiar o valor, o conteúdo, os valores de b. Então, eu faço assim, .copy. Tá? Então, quando é vetor, quando é matriz, se não usar esse copy, você vai estar falando o seguinte, ó, faz uma referência dessa variável para outra. E aí, obviamente, se você alterou x, você está alterando b, que não é o que a gente quer, tá? Muito bem. Então, agora, eu vou fazer um for de i em list, tá? Range. Isso aqui, pessoal, qual que é o processo que eu estou fazendo aqui, ó? Então, só para mostrar para vocês, eu estou fazendo esse x0 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for de até n mais 1. Por que n mais 1? Porque se eu botar n, ele vai até n menos 1. Se eu botar n mais 1, ele vai até n. De 1 em 1, tá? Então, isso aqui é para ele percorrer cada elemento do seu vetor x, que é uma cópia de b. Então, se ele é uma cópia de b, agora eu só preciso dividir pelo elemento da diagonal principal da matriz A, que é esse x0 aqui, tá? Então, agora eu vou pegar o valor, vou fazer o seguinte, eu vou usar a math agora, a biblioteca math, tá? O que eu vou usar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar
se em módulo a diagonal principal da matriz A é diferente de zero. Tá? Por que isso, pessoal? Porque se for igual a zero, como é que eu vou dividir B1 por A1 se A1 for zero? Não dá. Então, essa divisão não pode ser feita. Então, eventualmente, se eu tiver algum problema, se em algum momento eu tiver algum problema, eu vou, como por exemplo, aí o elemento da diagonal principal é zero, eu tenho que parar esse processo. Falar, ó, não dá. Inclusive, para poder aplicar um método iterativo, né, não tem como também. Como é que eu vou fazer a divisão por um elemento que é zero? Né? Não tem como. Tá? Então, else, o que é o else, pessoal? Então, se isso é verdadeiro, o elemento da diagonal principal é diferente de zero, eu posso fazer a divisão, calcular o valor inicial. Se não, eu vou fazer um false e achei um elemento cuja diagonal principal que é igual a zero, eu posso botar um break, eu posso parar esse laço, só que eu vou sair aqui desse laço com esse false, indicando que eu não posso, de modo algum, nem calcular a solução inicial, que dirá aplicar um método iterativo. Tá? Então, o que eu vou precisar aqui? Ó? If, eu vou ter que tomar esse cuidado, tá, pessoal? If sol, o que é if sol? Se é verdadeiro que ele possui uma solução inicial, ou seja, que não tem nenhum elemento da diagonal principal igual a zero, né? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso começar a fazer todo o resto, que é, por exemplo, imprimir a iteração zero. Né? Então, iteração zero. O que tem na iteração zero? Vou imprimir o conteúdo de x. Tá? Então, só para a gente ver, pessoal, o que vai dar. Tá ok? O que eu queria que vocês tomassem cuidado, pessoal, é o seguinte. Isso aqui, ó, é um código, já está bem grandinho. Né? Então, eventualmente, é legal a gente já fazer um teste para ver se não tem nada errado. Esse é um processo inteligente, digamos assim, e bastante cuidadoso para a gente saber não ficar fazendo um monte de código sem testar, sem ter uma referência. Isso ajuda muito, não elimina a possibilidade de erro, mas elimina muita dor de cabeça e permite você acompanhar o seu processo. Tá? E outra coisa, ó, a gente já pode fazer uma validação, ó, com os valores que a gente tem aqui. Ó. Então veja, esse valor de x aqui é 0,7, menos 1,6 e 0,6. Então bateu aqui com o que a gente já fez na mão. Né? Isso aqui é uma coisa manual, mas tem seu valor. Por quê? Porque ele permite você validar, verificar passo a passo. Se der diferente, ou o manual está errado ou o código está errado. E a gente tem aí uma capacidade de fazer essa busca, tá? De verificar onde está o erro. Mas se eu não faço isso, eu só vou tentar buscar erro quando já eventualmente o código está grande demais para saber onde está o erro. Né? Muito bem, então agora, pessoal, eu vou precisar, isso aqui é o x0, tá? Eu vou fazer o x1. O nosso x1, eu vou colocar aqui, ó. Eu poderia botar igual a x, né? Posso botar copy, por exemplo, aqui, ó. Então o x1 igual a x0 e tenho que atualizar esse valor, tá? Muito bem. Aí o que acontece agora, pessoal? Eu vou ter que tomar cuidado aqui, porque eu vou precisar de um máximo de iterações, tá? Que eu posso realizar. Aqui eu não estou colocando como parâmetro do método, mas eu poderia botar máximo de iterações aqui, né? Como um parâmetro do nosso método. Tá? Então eu poderia botar aqui, ó, máximo de iterações. Ou eu posso simplesmente deixar isso fora da mão do usuário para ele não ter dor de cabeça. Enfim, dá para fazer todo um monte de outras coisas. Tá? Eu poderia inclusive também botar como parâmetro a precisão que eu quero. Né? Isso seria interessante. Então eu poderia botar aqui, ó, vou fazer isso, tá? Eu vou deixar mais genérico o nosso max iter. Então você vai ser obrigado a passar. Eu poderia botar também, né, pessoal, valores padrão. Tem um jeito de fazer isso, mas eu estou tentando fazer mais simples, tá? Você poderia botar parâmetros com valores padrão na função. Então, se o cara não passou, você estipula um valor padrão. Mas isso eu não vou fazer aqui para não ficar muita coisa, muito carregado, que a gente já está tentando fazer um método iterativo, tá? Muito bem, então agora o que está faltando aqui, pessoal? Eu vou precisar de uma variável que vai fornecer, que vai calcular o número de iterações, tá? E é importante, essa variável vai se chamar iter.
ela é uma variável importante porque, na verdade, ela vai, se eu atingir um certo número máximo de iterações, você tem que parar, independentemente da precisão que eu estipulei, tá? E aí o que acontece? Enquanto eu tiver a solução verdadeira, né? Se o Sol é verdadeiro, né? Se bem que com esse if aqui em cima eu não preciso mais disso. Então, se ele entrar dentro desse if, do escopo desse if, eu já vou para o while. Então, se o número de iterações é menor que o máximo de iterações, eu posso então dar continuidade. Eu vou fazer o meu laço, vou fazer minhas iterações e vou atualizar aqui. Eu vou fazer a primeira iteração. Então, eu saí do valor zero, da iteração zero, e já vou fazer a minha primeira iteração, que corresponde a fazer uma série de contas. Tá legal? Então, só um cuidado aqui, pessoal. Como é que são essas contas? Ó, é essa formulinha aqui que eu vou precisar. Tá? Deixa eu dar um zoom maior. Ó. Eu vou usar essa fórmula geral, tá? Para calcular o vetor da próxima iteração, os valores dos elementos da próxima iteração. Então, eu vou fazer um for de i em list. Né? Então, veja o seguinte. O que você tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Aqui você tem uma soma. Então, para calcular essa soma, você vai precisar de uma soma em j, no índice j. E você tem que fazer isso para cada elemento i. Então, você vai ter um primeiro for, que é o for relativo a cada elemento i. Então, cada elemento i, que são n elementos, tá? E aí eu vou usar aqui, pessoal, o seguinte, eu vou fazer uma soma. Eu tenho que fazer essa soma para cada elemento i. E o que é essa soma? Essa soma é um for de j em de 1 até n mais 1, de 1 em 1, dois pontinhos, tá? Agora, o que você tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Essa soma você só vai fazer, tá? Você poderia quebrar em dois pedaços, na verdade, que seria o seguinte, ó. Você poderia botar aqui, essa soma, você poderia ir até i, né? Faz uma soma até i. E faz uma soma de i mais 1 até n. Eu vou fazer um pouquinho diferente, só para simplificar. Eu vou fazer com if. Tá? Então, if i menos 1 diferente. Diferente é assim, tá? De j menos 1. Então, esse aqui é o termo, eu estou eliminando o termo da diagonal, tá? Eventualmente seria mais fácil, se eu quisesse, né, quebrar essa soma em duas parcelas. Soma até i e depois de i mais 1 até n mais 1, tá? Mas aqui eu estou fazendo o seguinte, esse if serve para eliminar o termo da diagonal. Lembra aqui que você não pode somar o termo da diagonal. I diferente de j, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, esse i igual a j não entra para soma. Tá? Então, fez a soma, muito bem. E aí, o que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, fora do for. Por que fora do for? Porque esse for é para fazer a soma. Fiz essa soma, agora que eu tenho o valor de S, que é a soma, vou subtrair de B e dividir por A e I. Então, agora, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá. Ó. Eu vou fazer x de k i menos 1 igual a 1 sobre a, vamos lá, ó, a de i menos 1 e menos 1. Por que eu estou botando aqui, pessoal? Toda vez que eu uso a matriz e o vetor, eu estou botando menos 1. Por quê? Porque aqui é a indexação usual que a gente usa de álgebra linear para linha e coluna, de 1 até n. Só que no Python, tanto a matriz quanto o vetor começam no zero. Então, você tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Então, aqui eu estou pegando o elemento da diagonal principal da matriz A. E aqui eu estou pegando o B menos I, B de I menos 1, menos S. Então, vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo? Então, esse termo é exatamente esse cara. Né? Para cada x de I, você faz a soma e depois faz essa continha para um dado I, né? Para um I menos 1 aqui no caso. Tá legal? E agora, então, pessoal, com isso, eu posso rodar. Só que tem um pequeno problema, a gente já vai ver qual é esse pequeno problema, tá?
Não era bem esse que eu queria dizer, mas enfim. Então aqui, ó, certo, eu esqueci de passar, por exemplo, eu posso passar 10 e 0.1, tá? Então aqui eu vou colocar comentado, porque isso aqui são parâmetros da minha função que eu tenho que passar, tá? Tem um pequeno detalhe aqui, pessoal, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, ó, ele fez a iteração 0, perfeito. Agora o que acontece? Ele não entrou dentro desse sol, tá? Então, vamos só verificar aqui. Deixa eu fazer uma verificação. Se ele não entrou aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Entrou aqui, beleza. Então ele fez esse pedacinho, legal. Agora o que a gente poderia fazer aqui, né, pessoal? Retornar x de k, ó. Tá vendo? Eu poderia ter feito aqui ao final do while, né? Poderia ter feito o seguinte, ó, x, então faltou isso, ó, para ele retornar o valor certo, igual a uma cópia do x de k, tá? A gente vai ver que isso aqui tem um pequeno probleminha, tá, pessoal? É que eu retirei. Deixa eu ver só se aqui deu certo. Tá, ele está reclamando que a indentação está errada, ok. Agora está certinho, pronto. Então veja, eu saí desse x0 e cheguei nesse cara aqui. Mas tem um pequeno detalhe esquisito, né, pessoal? Que eu queria chamar a atenção. Poxa, mas qual que é o pequeno detalhe estranho, né? Eu queria acompanhar qual é o valor de x de k. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma coisa um pouquinho a mais, que é o print, iteração. Então eu vou botar a iteração aqui, né? Em qual iteração eu estou. E qual é o valor correspondente daquela iteração, pessoal? Da nossa aproximação x de k, tá? Então aqui eu vou botar o x de k. E agora a gente roda, ó. Então veja o seguinte, ó, tá vendo? Ele está mostrando para a gente, aqui a iteração não está sendo atualizada, né? Então, só para mostrar, aqui está dentro do for também, não vai dar certo. Tem que ser fora do for, mas dentro do while. Então cuidado aqui, ó, pronto. Então, a iteração 1, iteração 2, tá? Aqui tem algum problema, na verdade, né, pessoal? Porque, veja o seguinte, aqui, ó, esse cara, ele está pegando o x, mas o que acontece? Ele não está usando o x, ele sempre está usando o mesmo x. Você está vendo que ele ficou no mesmo ponto? Aí você fala, é verdade, ele está parado. Mas o xk, então, eu poderia fazer isso aqui dentro do for, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos colocar dentro do for, ó. X igual a x de k, tá? E aí, olha só que legal, ó. Agora ele vai atualizar, ó, tá vendo? Ele está mudando, ele está andando, ó. Ele está indo para um determinado ponto. Agora, o interessante é que ele faz 10 iterações, mas 10 iterações é o máximo. Ele não está olhando o quê? A precisão. Meu Deus, a gente esquecemos disso, né? Então, vamos voltar para a aula 22, porque na aula 22 a gente falava justamente isso, do critério de parada baseado na precisão. Aí você fala, poxa, mas eu tenho que comparar dois vetores. Como é que eu comparo dois vetores e pego o maior valor da diferença do módulo? Então aqui vai entrar uma parte um pouquinho chatinha, mas é necessária para a gente saber se a gente deve ou não interromper o nosso laço, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. Então agora nesse momento é importante isso, porque a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma função comparar, que vai comparar quem com quem? X com x de k, de acordo com uma certa precisão EPS, tá? E aí o que acontece agora, pessoal, é que o x vai ser igual a x de k, e eu vou fazer a cópia, tá? Veja, esse comparar aqui ele vai retornar verdadeiro, né? Se, por exemplo, eu atender essa precisão. Se isso aqui for menor que uma certa precisão, eu só copio e paro o meu laço, tá? Agora, por outro lado, se não for suficientemente próximo, eu só faço a cópia, tá? Então, eu só faria a cópia para que ele fosse atualizado para a próxima iteração. Veja que os dois comandos aqui, pessoal, estão fazendo cópia. Então, de qualquer forma, independentemente do if, eu vou fazer essa cópia
do x de k, que é o novo valor de x, e vou jogar isso para ser o x anterior. Então vamos mostrar aqui, isso aqui elimina, sai disso aqui, pronto. Então vamos lá, ó. Como é que vai ficar o nosso código, pessoal? Eu vou pegar o x de k, que eu consegui obter a partir de um determinado valor de x, está aqui, né? A partir de um x, por exemplo, x0, eu calculei o x1, e aí o x1 vira o novo x, porque a partir do x1 eu vou calcular, então a partir de x1 atualizado, eu vou calcular o x2, tá? Se os dois forem suficientemente próximos de acordo com essa função comparar, eu dou um break, tá bom? E aqui eu não preciso fazer mais a cópia, porque eu já fiz ali, tá? Se você quiser, pessoal, esse print aqui, põe antes desse if com break, porque senão ele não mostra, né? Então aqui, ó, eu vou imprimir quem? Eu vou imprimir o x de k mesmo, tá? Pronto. Agora, o que eu vou precisar? Vou precisar dessa função comparar, que eu não tenho. Então, eu vou fazer uma outra funçãozinha aqui, def comparar, tá? E aí, a parte importante dessa função é que ela tem 3 parâmetros. Você não pode se... Enfim, só tem que tomar cuidado para não misturar aqui. É x, x de k e EPS. X, x de k e EPS. Vamos lá, ó. Então, agora eu faço aqui, ó, soma igual a 0, zip object igual a zip x de k. Então aqui, na verdade, eu estou fazendo uma variável, pessoal, que mistura o conteúdo de 2 variáveis numa só, tá? E aí eu vou fazer um for de list1 de i, vírgula, um list2 de i, em zip object, tá? E aí eu faço soma. Na verdade, eu pego o maior valor, tá, pessoal? Então, aqui, o que eu poderia fazer, na verdade, pessoal? Eu poderia pegar aqui, poderia fazer a soma ou pegar o maior valor, tá? Então, minha sugestão, na verdade, é que eu posso colocar a soma, posso ser até mais rigoroso, e é claro, isso vai estar um pouquinho diferente aqui, porque aqui seria o valor máximo, né? Mas eu poderia pegar, por exemplo, a soma, tá? Uma alternativa bem mais rigorosa, e colocar aqui então um FABS de i menos list 2 de i, tá? E aí o que acontece? Se soma for menor que EPS, retorne true. Isso aqui é o booleano, variável valor booleano true. Else return false, tá? Eventualmente aqui, pessoal, eu poderia pegar também e fazer uma varredura e fazer essa comparação. Eu acho que é mais adequado, tá? Mas enfim, eu deixo como exercício para vocês usarem esse aqui. Isso aqui não está implementado. Aqui eu estou pegando a maior diferença em módulo. Aqui eu estou fazendo a soma. Isso aqui é um pouco mais rigoroso, tá? Como critério de parada. Então, isso aqui é a função que eu vou chamar aqui para saber se eu devo ou não dar um break no meu while. Além, é claro, pessoal, da comparação com o número máximo de iterações. O que você tem que tomar cuidado? Será que isso aqui está dentro do while? Não, não está. Então, toma cuidado com o escopo de variáveis. Pronto, agora está certo, tá? Então, vamos fazer agora rodar. Ele deu um errinho, tá? Ah, sim, faltou, obviamente, botar os 2 pontinhos aqui no if. Pronto. E agora a gente vai rodar. E tudo isso vai estar na descrição do nosso vídeo, tá, pessoal? E com isso agora, então, eu consegui obter... aqui ele rodou uma vez, né? Ele conseguiu rodar uma vez, tá? E com isso eu consegui, então... sim, uma coisa importante que você tem que tomar cuidado, que eu acabei de fazer besteira aqui, né? Esse comparar aqui, pessoal, desculpa, eu fiz uma pequena besteira aqui. Você primeiro compara e depois você copia, porque senão fica tudo igual, tá? Então toma cuidado com isso daqui, porque se você fizer o que eu fiz ali, e os dois vão ficar iguais, ele já vai interromper. Então primeiro você compara e depois você copia, tá? E depois desse if já tem uma cópia.
Por quê? Porque se ele não entrar nesse if, ele saindo do if ele faz a cópia, tá? Então agora vamos ver aqui, ó, tá vendo? Ele fez 5 iterações e é esperado então, pessoal, para esse critério, para essa precisão que eu fiz, que ele faça então o que? 5 iterações e ele vai convergir para solução 1, menos 1 e 1, tá? Do nosso sistema linear ali, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu aí chegar num valor que atende, né? Digamos assim, que atende o sistema linear, que resolve o nosso sistema linear, tá? E com isso eu queria então deixar esse código na descrição do vídeo para depois vocês poderem aproveitar e brincar com ele, enfim, usar ele como referência, tá? É isso então, eu agradeço a atenção de vocês, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado, e para a próxima aula, pessoal, eu vou começar o arcabouço necessário para a gente fazer o segundo método iterativo, que é um aperfeiçoamento do Gauss-Jacob. Obrigado então, pessoal, e espero vocês na próxima aula. Tchau!